Olá pessoal, bem-vindo ao canal Demonstrações Matemáticas, eu sou o professor Newton e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre propriedade das potências, ok? Só que agora nós vamos falar sobre potência de expoente negativo. Pessoal, isso é uma constante dor de cabeça para a maioria dos alunos, ok? Quando nós temos uma base elevada a um expoente negativo, como nós temos aqui nesses exemplos. Pessoal, é muito simples da gente entender. A gente vai obter o que se chama de inverso. Inverso de um número, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, 2 elevado a menos 1, nós sempre vamos ter para numerador o número 1, ok? Nós vamos ter para numerador o 1. Não é esse 1 aqui, tá bom, pessoal? Não tem nada a ver com esse 1. Senão aqui, ó, por exemplo, teria que ser 2. Aqui teria que ser 3 e assim por diante. Não é essa a ideia, ok? E para o denominador, nós vamos descer exatamente a base, só que nós vamos trocar o sinal do expoente. Tá legal? Bom, já que fizemos isso, nós podemos então resolver o que está aqui no denominador. 2 elevado a 1 é 2, então encontramos como resposta meio. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2, que é meio. Na letra B, nós temos 2 elevado a menos 2. Bom, o que nós falamos anteriormente? Sempre vai ter como numerador o número 1. Ah, isso vai ser sempre, professor? Sempre. Tá legal? Mais tarde nós vamos entender isso melhor. Então, colocamos aqui o número 1, tracinho de fração. Para denominador, nós vamos ter o 2, só que agora observe que o expoente trocou o sinal. Ele não está mais com o sinal negativo. E agora sim nós podemos resolver, tá? Nós temos 2 ao quadrado é 4, então nós temos 1 quarto. Então, o inverso de 2 elevado a menos 2, né, a resposta, o resultado é 1 quarto, ok? E 2 elevado a menos 3. Bom, a mesma ideia que nós vimos. Vamos ter para numerador o número 1. E para denominador, a base, só que com expoente com o sinal trocado. E 2 ao cubo é 8, temos 1 oitavo. E se a base for negativa, professor? Bom, não tem problema, galera. O número negativo também vai para o denominador, ok? Observe que para numerador nós continuamos sempre com o número 1, ok? Então, olha, não tem problema. Mesmo que ele seja negativo, ele leva o sinal dele. Só que observe que nós temos aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Bom, pela aplicação da regra de sinais, nós temos menos vezes menos é mais, e mais vezes menos é menos. Então aqui, olha, nós temos menos 1 oitavo, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, menos 1 oitavo, ok? Então, aqui nós podemos generalizar essa ideia da seguinte maneira: a elevado a menos n, nós temos 1 para numerador e para denominador, a base com o expoente com seu sinal trocado. Será que essa propriedade é válida se nós tivermos frações? Bom, geralmente o maior medo dos alunos é fração ou raiz. Bom, vamos ver se é válida. Nós temos aqui, ó, meio elevado a menos 1. Galera, nós vimos anteriormente que para numerador sempre vamos ter o 1, ok? Isso não vai mudar só porque é fração, tá ok? Nós vamos ter aqui o 1 no numerador e para denominador toda esta fração, meio, só que agora o expoente trocou o sinal. Bem, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Bom, nós temos agora 1 dividido por meio. Como é que nós fazemos isso? Vamos repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso é que o 1 veio para denominador e o 2 veio para numerador. 1 vezes 2 é 2, dividido para 1 é 2. Pessoal, observe que nós conseguimos um 2. Quando nós tivemos lá na letra A 2 elevado a menos 1, nós encontramos meio. E agora que nós pegamos o meio e elevamos a menos 1, nós voltamos ao 2, ok? Ou seja, obtivemos o inverso dele. O exemplo aqui B, nós temos elevado a menos 2. Então, olha,
para numerador o 1, denominador é a base, que é meio, só que agora o 2 sumiu o sinal negativo, então ficou só elevado ao quadrado, meio elevado ao quadrado. Nós já aprendemos que nós podemos distribuir esse expoente, né, pessoal? Então, 1 está elevado ao quadrado, 2 está elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, ficou 1 dividido por 1/4. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 1 vezes 4 é 4, 4 dividido para 1 é 4, ok? Então, mostramos aí para você que nós conseguimos o inverso dessa fração. Na letra C, nós temos aqui, ó, 2/3 elevado a menos 1. Pessoal, de novo, vamos colocar aqui o numerador 1, denominador o 2/3 elevado a 1, só que com o sinal trocado. Qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Bom, agora nós temos 1 dividido para 2/3. Repete-se o primeiro, ou seja, repete-se o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Ou seja, se era 2/3, ficou 3/2 e é a mesma coisa aqui, 3/2, porque 1 vezes 3/2 é 3/2. E se nós tivéssemos um expoente menos 2, tá? O mesmo 2/3, só que agora elevado a menos 2. Vamos descer ele aqui, trocar o sinal, distribuir esse expoente tanto para numerador quanto para denominador. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E agora nós vamos ter o quê? Uma multiplicação, né? Divisão de um número por uma fração, ou divisão de uma fração por uma fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 9/4 é exatamente 9/4. Então, você pode ir direto para a resposta, ok, pessoal? Basta você pegar, quando você vê uma fração elevada a um expoente negativo, você vai inverter, ok? Observe que o A era numerador, virou denominador. O B era denominador, virou numerador. E ambos estão elevados a 1, só que a gente não precisa colocar. E se fosse ao quadrado, professor, estaria elevado ao quadrado. E se fosse ao cubo, estaria elevado ao cubo. E aí você bastaria resolver. Então você pode ir direto para a resposta. Aqui, é claro, para a didática, para você entender o porquê eu fiz dessa maneira. Mas aqui no final, mostrei para você o pulo do gato, ok? E essa última propriedade aqui é bem difícil de você encontrar aí na internet alguém explicando sobre isso. Mas, na verdade, o produto de uma potência, o produto de potência de bases diferentes e expoentes iguais, note, bases diferentes e expoentes iguais, nada mais é que aquela propriedade de potência de um produto, ok? Então, observe só. A gente pode distribuir, né? Suponhamos que o 2 e o 3 estivessem entre parênteses elevado ao quadrado. Nós poderíamos distribuir o expoente para o 2 e para o 3. Então, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, observe que 2 ao quadrado é 4, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9, e 4 vezes 9 é 36. Ou, simplesmente, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos multiplicar aqui essa base, galera. 2 vezes 3 é 6 e repetir o expoente. Lembre-se que antes nós repetíamos a base e somávamos os expoentes. Aqui nós vamos multiplicar a base e repetir o expoente. 6 ao quadrado é 36. A mesma resposta nós encontramos, ok? Aqui nesse exemplo B, nós temos 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, ok? Então, 2 ao cubo é 8 e 5 ao cubo é 125. Esse produto dá 1000. Ou nós podemos fazer o seguinte, pessoal, nós podemos multiplicar, tá legal? Nós podemos multiplicar o 2 vezes o 5. Vamos multiplicar a base e repetir o expoente. Multiplica a base, 2 vezes 5 é 10. Repete o expoente, que é 3. 10 ao cubo é 1000. E a última aqui, olha, 10 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Pessoal, 10 ao quadrado é 100, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. Que nós vamos encontrar 10.000. Ou, observe o seguinte, esse 10 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5, ok? É a mesma coisa que 2 vezes 5. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 5, tá? Ao quadrado, tá legal? Nós pegamos aqui, ó, a mesma propriedade, né? Nós vimos lá a potência de um produto, ok? Então, olha só. Então, nós temos o 10 representado aqui pelo 2 vezes 5, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, vezes esse 2 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. Ficou 4 vezes 25 vezes 4 vezes 25, que deu exatamente, pessoal, desculpa aqui,
exatamente a mesma resposta, ok? Então, geralmente essa propriedade ela confunde alguns alunos e ela cai muito em questões, por exemplo, do IMES, PSEX, escolas técnicas, escola naval. Eles gostam de usar essa propriedade, mas na verdade ela é uma propriedade que vocês já aprenderam, que é a potência de um produto, ok? Onde nós vamos distribuir o expoente. E aí você pode simplesmente multiplicar a base e repetir o expoente, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.